Ceder ou morrer. Na prisão de Halazar, é uma coisa ou outra. Eu me recuso a fazer qualquer uma delas. 2 guardas se aproximam da minha cela. O homem à frente carrega um lampião irritantemente intenso. Depois de quase 1 ano sem ver a luz do sol, um mero lampião faz meus olhos arderem. É cedo demais para virem me buscar de novo. Imagino que vão passar reto, porém eles param na minha porta. Não reconheço nenhum dos guardas, mas o carcereiro Glavestone nunca os mantém por muito tempo. Qualquer pessoa que passar tempo demais aqui pode acabar sabendo mais do que deve. Clara Graceward, o sobrenome dado a todas as crianças órfãs e indesejadas na cidade do Eclipse. O sobrenome que apresentei quando fui capturada. O sobrenome que informava ao mundo que eu não tinha uma família para arruinar comigo. Como resposta, levanto a cabeça. Você está sendo convocada para uma audiência. O homem ergue o lampião mais alto, como se tentasse me enxergar melhor através das barras. Para o azar dele, fui deixada aqui para apodrecer, o que se reflete no meu semblante. Que formal. Minha voz falha. Minha garganta está mais seca do que cinzas de teixo. Com quem? Os guardas não respondem. Apenas enfiam uma chave no cadeado pesado da porta. Esse cadeado costuma ser aberto apenas uma vez por semana, e eles vieram 3 dias atrás. Só me permitem sair para ser levada a uma salinha escondida e apertada no escritório de Glavestone, onde pinto cartas de tarô para ele em troca dos poucos luxos que se pode obter nesta tumba. Mas eu faria de graça. Assim, mantenho minha mente aada e minhas mãos ágeis para quando sair daqui. Porque, seja por habilidade própria, ou porque minha família veio me resgatar, eu vou sair. Me recuso a morrer aqui. Os homens dão um passo para o lado e eu me espremo entre eles. Quando meus olhos se adaptam à luz, vejo o lugar em que estive presa com mais clareza do que nunca, mais do que eu gostaria, para ser sincera. Pelos 20 arcanos maiores, Halazar é realmente horrenda. As paredes são cobertas de sujeira, sangue e outras substâncias que é melhor nem pensar o que podem ser. Só imagino o fedor que empesteia o ambiente. Afinal, meu nariz tem sido castigado pelo odor há tanto tempo que não consigo sentir o cheiro de mais nada. Os outros prisioneiros sibilam quando passamos. Depois se encolhem por causa do brilho ofuscante do lampião e recuam para a segurança das sombras. Reduzidos a animais, as roupas esfarrapadas assim como as minhas, eles rastejam de 4 pela imundície. A mente e o corpo dos encarcerados definham na escuridão. Esta é a prisão mais desoladora de todo o reino de Oricalis. O lugar para onde são enviados os piores dos piores. Assassinos, estupradores, abusadores de inocentes e aqueles como eu, que tiveram a ousadia de usar o arcano sem estar sob o controle da coroa. Sou conduzida por uma passagem que não conheço, e depois subimos uma escadinha estreita. O guarda atrás de mim toca o punho da espada, mas não se dá o trabalho de sacá-la. Não há necessidade de ameaças explícitas. Para onde você iria? É a pergunta que paira no ar. No topo da escada, uma lufada de vento gélido sopra de uma fenda na parede e açoita meu rosto. Observo o rio revolto pela abertura estreita. É hora do crepúsculo, ou talvez a alvorada. Com o céu nublado é difícil dizer. Mesmo assim, me pego semicerrando os olhos. Tudo que vejo são montanhas. Então estamos seguindo para o oeste, para longe da cidade. Inspiro um ar tão puro que queima meus pulmões. Fui reduzida a uma criatura sórdida que nem consegue mais respirar ar limpo. Não mandei parar, diz o guarda às minhas costas, me dando um empurrão. Cambaleio e me apoio na parede para não cair, quebrando uma das unhas frágeis até o sabugo. Meu corpo está tão maltratado que mal registra a dor. Paramos diante de uma porta que nunca vi. Entalhada na superfície, uma única espada emerge de um campo de nuvens. A ponta da arma carrega uma coroa, e a lâmina é envolvida por uma treliça de galhos de roseira. A imagem é inconfundível. O As de Espadas, o primeiro do naipe, símbolo da família real de Oricalis. De cada lado da porta estão 2 cavaleiros em armadura prateada. Não são guardas da cidade nem da prisão, mas cavaleiros reais, steles, como são chamados. Uma organização de elite dos melhores guerreiros do reino, jurados para proteger a coroa e executar suas leis. A única coisa que se equipara à sua força e habilidade, pelo que dizem,
é sua brutalidade. Plumas muito brancas e muito pretas se projetam de trás de leques ornamentais, formados por pequenas espadas entalhadas de cada lado do elmo. Por um momento não estou mais em Halazar, e sim de volta a minhas últimas horas na cidade do Eclipse, quando Stellis em armaduras idênticas me seguraram diante de um juiz do clã do enforcado. Lembro do chão gelado contra a minha bochecha, contrastando com o calor abrasador da minha vergonha. Eu tinha sido avisada sobre a armadilha, mas mesmo assim eu fui. Preciso de toda a minha força para continuar calma e impedir minhas mãos de tremerem, e para me manter no presente. As palavras do juiz ecoam em minha mente. Por decreto da coroa, você está condenada à prisão perpétua em Halazar. Alteza, a prisioneira, anuncia o Stellis através da porta. Alteza? Não, 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 não. A vontade de sair correndo quase me domina. Tragam-na. Exige uma voz que é pouco mais do que um sussurro de sombras, e não mais calorosa que a noite mais escura do inverno. A porta se abre, revelando um cômodo extravagante que não deveria existir em Halazar. De cada lado da porta, há 4 armários feitos de teixo. É sinal de luxo usar essa madeira para móveis em vez de queimá-la a de criar pó para tinta. Pesadas cortinas de veludo protegem o local do frio, deixando entrar só alguns feixes de luz. A opulência é chocante. Um homem em roupas igualmente luxuosas, tingidas de um preto escuro como breu, reclina-se em uma das 2 poltronas, os pés apoiados nas costas do próprio Glavestone. Os braços musculosos do carcereiro tremem sob o peso dos calcanhares do homem e dos 1000 cortes que cobrem seu corpo. A palidez de sua pele cria um forte contraste com o sangue, realçando a brutalidade. Eu teria sorrido de satisfação ao ver o carcereiro reduzido a esse estado, se cada pelo do meu corpo não estivesse arrepiado. Perigo! Parece sussurrar o ar ao redor do homem na poltrona. Até a luz parece temê-lo. É o príncipe Caelis, o segundo de 3 ilhos do reino de Oricalis, usuário do arcano invertido e diretor da Academia Arcana. O príncipe que destroçou um clã nobre inteiro. O homem cujo nome é, em Oricalis, sinônimo de desespero. O homem que eu tenho todos os motivos para acreditar que matou minha mãe. E o homem que me jogou na prisão. Clara Graysword. Diz o príncipe devagar, como se fosse doloroso. Se Graysword o incomoda, eu adoraria vê-lo pronunciar meu nome de nascença. Mas meu verdadeiro nome é um dos meus segredos mais bem guardados. Vossa Alteza Real. Forço meu tom a sair monótono, até entediado, como se não tivesse passado cada dia do último ano o amaldiçoando e tramando minha vingança contra ele. Sente-se, ordena ele com um sorrisinho de desdém. Quero cuspir na cara dele, mas obedeço, entrando e contornando a poça de sangue sob o carcereiro. Quando passo, vejo melhor os ferimentos dele. São inúmeros cortes, talhos perfeitos, e todos limpos, rasgando até sua jaqueta de couro grossa. Já tinha ouvido falar sobre a destruição que o cavaleiro de espadas pode causar nas mãos de um arcanista habilidoso, mas nunca vira seus efeitos, e nunca odiei ninguém a ponto de querer usar essa carta contra uma pessoa, até conhecer Caelis. Sentada à frente do príncipe, eu o observo tão abertamente quanto ele me encara. Tudo em Caelis é severo, como se um artista tivesse sido desafiado a criar a interpretação de masculinidade mais brutal possível. Suas botas de couro preto envernizado brilham com um acabamento quase espelhado. A calça justa delineia suas coxas fortes. Mal se nota a camisa preta com colarinho, embaixo do enorme casaco bordado com 1000 espadas em os de prata. E ele usa uma correntinha de pescoço em aço plano e cinza escuro, com um pingente em formato de espada com uma coroa no punho. O cabelo escuro, de um púrpura quase preto, cai ao redor do rosto em ondas bagunçadas, lançando uma sombra perpétua sobre seus olhos. Caelis emana poder e controle, um forte contraste com meu estado. Meus ossos se projetam sob a pele nã. Meu cabelo, que já não era marcante nem em textura nem no tom castanho escuro, foi retalhado de qualquer jeito até as orelhas, já que é impossível mantê-lo desemaranhado nas profundezas de Halazar. Meu uniforme de prisioneira parece estar colado em meu corpo desde o dia em que cheguei, e é porque está mesmo. Se você sabe quem sou, deve imaginar o motivo para minha presença aqui. Caelis levou a ponta dos dedos aos lábios nus. Tenho minhas suspeitas, Vossa Alteza.
O título tem gosto amargo em minha boca. Ótimo. E que bom que ainda consegue manter uma conversa. Halazar costuma deixar as pessoas mais caladas, murmurou o príncipe. Caladas? Ele quer dizer dilaceradas, destruídas. Não que eu tenha muita compaixão pela maioria das pessoas dentro destas malditas paredes, mas há um número razoável delas que, como eu, foram punidas apenas pela ousadia de tentar construir uma vida melhor para si mesmas e seus entes queridos. Kaeli zenha a mão no casaco e pega um baralho, cada carta pintada à mão com detalhes de tirar o fôlego. As cores, os símbolos. Cada pincelada é impecável. O baralho se encaixa perfeitamente em seus dedos longos e elegantes. Um tarô à altura de um príncipe. É insuportável pensar que alguém como ele pode criar algo tão belo, o que eu não daria para ver cada carta de perto. Mesmo diante de um homem se esvaindo em sangue e de meu pior inimigo, só consigo me concentrar na arte deslumbrante. Minhas mãos estremecem enquanto o príncipe embaralha as cartas, sacando uma com um oreio dramático em vez de invocá-la do baralho com magia. Tenho algumas perguntas a lhe fazer, Clara. E embora tenha certeza de que você seria um exemplo de sinceridade, receio que não posso confiar na palavra de uma condenada. Ele põe a carta selecionada na palma da mão. O 9 de espadas. Uma mulher deitada na cama, parcialmente coberta por um lençol, com 9 lâminas prendendo-a ao colchão, e o rosto retorcido de agonia. Kaelis deve ter levado quase um dia inteiro para pintar esta carta. O nível de detalhes, e o poder imbuído nela, é incrível. Mas o horror compete com a admiração, porque sei o que ela significa, e sei o que vai acontecer aqui. Fiquei surpresa quando não a usaram contra mim no julgamento, mas sempre presumi que fosse porque meu destino já estava selado bem antes disso. Por que eles desperdiçariam uma carta em alguém como eu? Por favor, diz ele, como se eu tivesse escolha. Tomo coragem e apoio a mão sobre o 9 de espadas. Há um lampejo prateado, e então chamas brancas frias incineram a carta. O fogo se transforma em nóvios de luz e sombra que atravessam minha mão e a dele, conectando-as, mas sem provocar dor. O príncipe me fita com intensidade. Um calafrio me atravessa, e me perco por um instante enquanto a magia toma o controle. A tensão em meu corpo negligenciado e maltratado começa a ceder. Relaxe, diz a magia da carta. Ceda. Seu nome? Clara. Respondo, embora Kaelis já saiba disso. Uma das 9 espadas cintilantes desaparece. E por que você está aqui, Clara? Ele está me testando. Por pintar, vender e usar cartas de tarô ilegalmente, sem ser formada na Academia Arcana e sem fazer parte de um clã. As palavras parecem não vir de mim. É como se fossem forçadas a sair por os invisíveis, se movendo na minha garganta. Outra espada desaparece. Eu me contenho, mas deveria acrescentar que, se não fosse por ele, sua família e suas leis controlando o ensino e o uso do arcano, pessoas sem recursos como eu não seriam obrigadas a recorrer a tais medidas. E que, graças a pintores ilegais como eu, o povo comum do reino, ao menos tem uma ideia de como o arcano poderia mudar sua vida para melhor. Pintar cartas ilegalmente a mandou para Halazar. O príncipe solta um muxoxo. E o que você fez depois de ser presa por esse crime? Pintei cartas sob o comando do carcereiro Glavestone. A terceira espada desaparece. Sua desgraçada, rosna o carcereiro, seus olhos amarelados me fulminando como se eu o tivesse traído. Acho que sou mesmo, respondo casualmente. Penso ouvir um riso contido, mas então Kaelis balança a cabeça, e qualquer sinal de divertimento se desvanece. Quantas cartas você pintou para o carcereiro no último ano? Centenas? Talvez 1000? A resposta é vaga, mas sincera. Não contei. Havia dias em que passava horas fazendo isso. A 4ª espada desaparece. De quais naipes? Todos os menores. Agora a 5ª. Algum arcano maior? Não sei pintar arcanos maiores. Ninguém sabe. Respondo com simplicidade. A 6ª. Essa magia se perdeu há muito tempo, se é que um dia existiu, e agora está relegada ao folclore. Um sorrisinho se insinua no rosto dele. Você teria pintado um arcano maior se soubesse como? Eu teria tentado. Admito. Minha mãe, minha professora nos arcanos, me aconselhou a nunca tentar fazer isso, pois ninguém jamais conseguiu. Então era melhor focar meu talento em outras áreas, e se algum dia eu conseguisse, só teria infortúnios.
mas eu sempre tive dificuldade em seguir instruções quando a oportunidade se apresentava. Se fizesse a menor ideia de como começar, sei que teria tentado. Faltam 2 espadas. O príncipe Kailis inclina a cabeça, me estudando como se eu fosse um pequeno animal. Bem, então parece que você não aprendeu a lição no tempo que esteve aqui, diz ele com seriedade. Pessoas como você, que põem em risco a ordem cuidadosa do arcano, que são um perigo para a sociedade ao colocar o poder nas mãos de gente não treinada para usá-lo, e que não aprendem com seus erros, precisam ser punidas. Como você acha que devo puni-la? Com misericórdia. Nem eu consigo evitar o vislumbre de um sorrisinho. Kaelis bufa de novo, e o sorriso astuto que tem no rosto, como o de um gato prestes a dar o bote, se torna largo e predatório. Falta uma espada. Uma última pergunta. Temo que ele tenha guardado a pior para o final. Me preparo para o que vem a seguir. Quem foi? Quem foi o quê? Uma pontada de dor atravessa minha mão e percorre meu braço. O custo de não responder. Quem na Academia Arcana lhe deu acesso aos meus recursos? A você e a pequena operação da qual você fazia parte. Cerro a mandíbula com tanta força que chega a estalar. Meus dentes doem. Não, não, insisto. Não direi o nome dela. Nem quando parece que uma faca invisível está esfolando lentamente a pele do meu braço desde o punho até o ombro. Eu tento evitar a pergunta. A dor anuvia meus pensamentos. Meu braço parece ter sido mergulhado em ácido fervente. Kaelis tira os pés das costas de Glavstone e se inclina na minha direção. A luz da magia perfurando nossas mãos torna fantasmagóricos os contornos pálidos do seu rosto e aprofunda as sombras nos côncavos das faces e sob os olhos. Olhando para Kaelis, é fácil se perguntar se os boatos são verdadeiros e se o príncipe é um nascido do vazio, um usuário do arcano invertido, uma abominação que só existe nos mitos. E que, com a magia deturpada de uma daquelas cartas, ele pôs Amy ao clã ermitão, reduzindo-o a uma mera lembrança. Responda. Continuo em silêncio, a mandíbula cerrada. Assumi a culpa para que mais ninguém que eu amo precisasse fazê-lo. Não vou perder outra pessoa importante para mim. Não por causa dele. Admito, estou impressionado por você conseguir suportar tanta dor, considerando o estado deplorável em que se encontra. Faço uma careta. As espadas sob minha pele alcançaram meu peito e estão escavando meus pulmões. Mas você sabe que a dor só vai piorar. Então responda, Clara. Quem roubou os recursos da Academia Arcana? Uma aluna. Há um breve segundo de trégua, mas a espada brilhante perfurando minha mão não desaparece, e a dor também não. Por algum motivo, minha teimosia faz surgir uma centelha de divertimento nos olhos dele. Apesar disso, Kaelis insiste. Um nome. Você sabe que eu quero um nome. Clara é um nome. Me esforço para pensar em jeitos inteligentes de evitar uma resposta. Minha garganta dói enquanto me esquivo da verdade que a magia sabe que ele quer. 1000 facas se cravam em meus músculos. Estrelas explodem na minha visão. Estou tão fraca que a dor quase me faz desmaiar. Os dedos dele se apertam ao redor dos meus e nossas mãos estremecem. É como se Kaelis estivesse prendendo fisicamente minha consciência evanescente ao corpo. Qual é o nome do aluno ou dos alunos que te deram acesso a instrumentos de pintura reservados à academia? Rosna o príncipe. Arina. O nome escapa de mim como a flecha de um arco, ascende alto sobre a prisão de Halazar e cruza o rio até a fortaleza da academia. Até onde minha irmã mais nova, minha única parente viva, ainda estuda. Mas provavelmente não por muito tempo. Minha fraqueza acabou de condená-la à morte. Um horror gélido me inunda, mais cruel que um inverno brutal. Ótimo. Eu já imaginava. O príncipe afasta a mão e a luz prateada esvanece. A dor passa, mas o peso do mundo recai sobre mim. Preciso de toda a minha força para me impedir de desabar contra a cadeira. Ele se levanta, assomando-se diante de mim. Agora, só resta uma coisa. Quando ergo os olhos, nem tento esconder o ódio. Mas minha aversão só o deixa mais empolgado. Seu doente. Eu a condeno à morte ao sol poente. Clara Grace Ward. A declaração visivelmente lhe traz imensa alegria. O quê? O choque suaviza minha voz. Eu estava condenada a morrer aqui, mas ainda estava respirando. Estava tramando uma fuga. Por menores que fossem minhas chances, havia esperança. Kaelis se vira para a porta
estalando os dedos para os Stellys, que pegam Glavestone e o levam para fora da sala. O príncipe olha por cima do ombro. Aproveite sua última hora de vida, traidora do arcano. A porta se fecha com um baque, trancando-se atrás dele. 1 hora. Não é muito tempo, mas será o suficiente para me recompor e planejar meus próximos passos. Engulo em seco e me recosto na cadeira. Entrar em pânico só vai desperdiçar minutos preciosos em ações inúteis. Arina precisa que eu me mantenha calma e estratégica. Fugir daqui e avisá-la pode ser a única coisa capaz de evitar que ela sofra uma morte terrível nas mãos de Kailis. Ou pior, que seja marcada e enviada aos moinhos. Primeiro vou até os armários. Estão trancados, claro, mas as fechaduras são tão frágeis que mais parecem decorativas. Voltando às poltronas, arranco um prego do estofamento de cetim. O tamanho é suficiente para alcançar o mecanismo simples da tranca dos móveis. Com o prego e um pouco de força bruta, a fechadura cede e a porta se abre. No primeiro armário há garrafas e mais garrafas de vinho empoeiradas. Passo para o seguinte, que tem tantos livros sobre o arcano que preciso me impedir de começar a folhear imediatamente. Bem, se vou morrer mesmo, é melhor partir com um bom livro em mãos e caindo de bêbada. Terceiro armário. Isso. Abro um sorriso de orelha a orelha quando a terceira porta se abre. Faz tanto tempo que não sorrio que chega a doer. Kailis, seu idiota. Arina sempre reclamava que o príncipe não deixava nada passar, o que dificultava conspirar na academia. Com base nas evidências à minha frente, eu discordo. A não ser que ele queira que eu encontre esses objetos e, por isso, me deixou aqui sem supervisão. É uma possibilidade. Mesmo se for o caso, isso não vai mudar minhas ações quando a alternativa é a morte certa. Vou aproveitar essa chance. O armário está cheio de instrumentos de pintura, pincéis de cabelo humano de todos os tamanhos, latas de pigmentos raros e garrafas de óleo prontas para serem misturadas com uma espátula de paleta, e os meus favoritos, potes de tinta e canetas de pena. Cartas em branco ocupam uma prateleira inteira. Corro o dedão pelas bordas, saboreando a sensação do papel. É o sonho de uma pintora de tarô. Não me dou ao trabalho de cobrir meus rastros. Não há tempo. Minha única chance é me afastar de Halazar o máximo possível, o mais rápido possível. Pintar uma carta, mesmo um desenho simples, com o mínimo necessário, pode levar quase 10 minutos. Enquanto disponho os instrumentos no chão, penso naquelas em que sou mais habilidosa. Tenho tempo para fazer 3. Decido e começo a trabalhar. Pego 2 latas de pó, uma de ouros e uma de copas, mas ambas estão vazias. Praguejando, pego uma terceira, de paus, também vazia. A única que ainda tem um pouco de tinta é a quarta. Encaro o pó obsidiana iridescente. Espadas. Inútil para o que preciso fazer, mas vou dar um jeito, mesmo que pareça impossível. Cada naipe exige seu próprio pigmento. Todo arcanista que já conheci só consegue pintar cartas de espadas com o pó feito das penas dos falcões das montanhas estéreis, ouros com as frutinhas secas e trituradas do grande deserto, paus com as cinzas de teixos das florestas de sangue infestadas de monstros, e copas com cristais esmagados coletados das profundezas das minas afogadas. Ser capaz de pintar qualquer naipe com qualquer pó é um dom, como diria minha mãe. Não que ela conseguisse fazer isso. Por mais que eu tenha tentado, nunca consegui ensinar a ninguém. Jogo o pó em 2 potes de tinta e o misturo com algumas gotas de água de uma garrafa que também encontro no armário. Em seguida, espeto a ponta do dedo com uma caneta tinteiro. Uma gota de sangue brota ao redor do metal. Posiciono o dedo sobre o pote, deixando o sangue pingar na tinta. Para arcanistas, sangue não é uma parte necessária do processo, mas foi a única maneira que encontrei de usar um pigmento feito para um naipe e desenhar outro. Minha mãe me ensinou a deixar a magia ir organicamente e a permitir que as cartas sejam uma extensão de mim. Descobrir essa técnica para a mistura de pigmentos foi um golpe de sorte. Usando a tinta imbuída com meu poder, começo a desenhar. Mesmo com um relógio tiquetaqueando no fundo da mente, minha mão permanece firme. Jazi isso tantas vezes que é instintivo. Antes de saber ler, eu já desenhava. Pintar cartas se tornou minha salvação. A primeira vez que me vi sozinha e faminta, aos 13 anos, segurando a mão de Arina,
Muito tempo depois que nosso pai foi embora, e com nossa mãe já morta, percebi que podia transformar minha habilidade em comida e proteção. Arina seguiu meu exemplo, minha irmãzinha rebelde e teimosa. Assim que as 3 cartas estão prontas, enfio 2 na faixa ao redor dos meus seios. A terceira eu aperto contra o peito, e com uma explosão de luz esmeralda, ela é absorvida pela minha pele. A magia inunda meu corpo, preenchendo-o e fortalecendo-o. O valete de ouros concede habilidade em uma tarefa ao longo de um dia. No momento, preciso ser uma especialista em escalada. O que me falta em força física, vou compensar em destreza. Abro as cortinas, piscando na luz acinzentada. Ao longe, vejo a silhueta cintilante da cidade do eclipse. Está próxima o suficiente para ser alcançada a nado, mas longe o suficiente para que só um tolo tenha a audácia de enfrentar as eternas águas brancas onde o rio Farlum encontra o mar. Hoje eu sou um desses tolos. Abro uma das outras janelas, encaro a parede alta da prisão e engulo em seco. Quanto mais olho, mais longe a água parece. É alto demais para pular. Quando passo a perna sobre o peitoril, penso, ainda que eu tenha uma sorte anormal, isso é suicídio. Mas estou desesperada e sem opções. Mesmo se estiver jogando o jogo do príncipe, vou arriscar e morrer lutando. Sinto a magia do valete de ouros atravessando meu corpo enquanto começo a descer a parede. A rocha gelada entorpece meus dedos, mas continuo segurando o RM. Os pés encontram apoio na pedra rachada e açoitada pelo vento. Graças à carta, sei exatamente como distribuir meu peso e tensionar os músculos trêmulos para compensar a força que perdi. Avanço pouco a pouco. Então uma lufada de vento atinge a lateral da prisão e a parede cede sob meus pés. Desequilibrada, eu me balanço para o lado. Um grito arranha minha garganta, mas o engulo. O mundo gira enquanto olho para baixo e percebo a distância até as rochas escarpadas e o rio. Tensionando os músculos, me esforço para puxar o corpo contra a parede. Meu nariz começa a sangrar, o que ainda é melhor do que a alternativa. Se eu não tivesse conseguido sustentar a mim e a Arina ao pintar cartas ilegalmente, como a filha mais velha da casa, eu teria escalado paredes assim, subindo e descendo o grande abismo conhecido como a descida, para coletar penas dos falcões raros, que se empoleiram lá e que são transformadas em tinta. Escalaria até as unhas caírem e os dedos dos pés quebrarem, até os dedos das mãos cederem e eu despencar no cânion. Meu nome e rosto perdidos em meio à névoa do abismo da descida para sempre. Foi o destino da minha mãe, ou pelo menos foi o que os Skies de magia me contaram. Uma mentira em que nunca acreditei. Ela foi assassinada. A corda dela foi cortada. Mas por quem e por quê? Ainda não sei. Tentar desvendar a verdade e me vingar foi o que me meteu nessa roubada. Continuo a descer, confiando no valete de ouros, na minha própria magia e força. E enquanto meus músculos tremem e ameaçam ceder, penso em todos os modos como Kaelis poderia ferir a Arina. Mesmo que minha irmãzinha teimosa nunca fosse admitir, ela precisa de mim. Finalmente alcanço o chão. Só quero desabar e recuperar o fôlego, mas me obrigo a continuar em movimento. Imagino que já se passaram 45 minutos da minha última hora de vida. E o príncipe Kaelis é o tipo de homem que me buscaria mais cedo. Se eu ainda estiver na ilha-prisão de Halazar quando ele perceber que fugi, estarei morta em minutos. Minha única esperança é alcançar o rio antes que isso aconteça. Não muito longe daqui, avisto um barco. O príncipe chegou nele, talvez? É pequeno o bastante para ser remado por uma pessoa, e não vejo ninguém por perto. Estou prestes a ir até a embarcação, agradecendo meu golpe de sorte quando paro. É fácil demais. Se Kaelis estiver me testando, é uma armadilha. Se não estiver, um barco me deixaria muito exposta de qualquer forma. Fraca como estou, nadar é uma insanidade, mas ainda é o jeito mais seguro. Pego uma das 2 cartas restantes, puxando o as de copas. Coloco a carta sobre a superfície da água e a toco de leve. Gotículas se erguem e formam um arco ao meu redor, envolvendo-me com puro poder. Fecho os olhos e inspiro a magia ancestral da carta, a primeira do naipe. Seu poder me dá domínio sobre a água. Cada arcano menor é governado por um elemento. Paus é fogo. Espadas é ar.
Ouro é terra e copas é água. As cartas. 2 até o rei têm cada uma suas propriedades únicas. Mas o as, ele é o começo, a essência primordial do naipe. Respirando fundo e exalando com meu mantra. A sorte está do meu lado. Eu mergulho. A água está gélida e tira o ar dos meus pulmões. Apesar disso, chuto com força para manter a cabeça acima da superfície. O esforço me aquece o mínimo necessário, e com o poder do as, me dando um leve controle sobre o elemento água, consigo cruzar as ondas menores sem esforço. Mas as maiores ainda são um desaô. Perco a noção do tempo. A esta altura, o príncipe com certeza sabe que sumi e está procurando por mim. Viu as evidências e deduziu o que se é que já não está me rastreando. Continue nadando. Ordeno a mim mesma com cada arfada. Minha força está se esvaindo, e a magia junto com ela. A correnteza ameaça me puxar para baixo, e a cidade ainda está tão longe. Lembranças preciosas do clube dos malfadados me dão força. Meus amigos. Não. Minha família. Bristara abrigou a mim e Arina. Nos deu esperança. Mesmo nos dias mais sombrios em Halazar, meus pensamentos se voltavam para Arina, Gregor, Ren, Jura, Tuino, Bristara. Mesmo quando minha mente insistia que eles tinham desistido de mim, meu coração se recusava a acreditar. Eles estão esperando por mim, contando comigo. Uma onda me arrebata. Sou arrastada a um lugar onde só uma escuridão fria e opressiva espera. Ali, nas águas turbulentas, meus pesadelos espreitam e se tornam realidade, ameaçando arrancar o último fôlego dos meus pulmões. Mas, por mais escura que seja a noite, me recuso a abandonar a esperança na aurora. Toco o peito, onde a última carta está guardada. Meu desenho mais popular. Já devo ter criado milhares de cartas com esse desenho. O 9 de copas. A carta dos desejos. Uma chance de fazer uma pequena alteração no meu destino. Me salve. O 9 de copas se mistura com o resto do pó do as. As águas se abrem, e eu emerjo novamente com uma explosão de magia azul arroxeada. Inspiro profundamente, recuperando o fôlego, e continuo chutando. O litoral não está mais tão longe, e se conseguir manter a cabeça acima da superfície, vou alcançá-lo. Está tão perto. É quando sinto um zingue de magia vindo por sobre as ondas e escuto um barco atravessando a água. Minha sorte estava fadada a acabar em algum momento. É meu pior temor comprovado. O desgraçado sabia que eu ia escapar. Aposto que sabia que ia me matar desde o dia do julgamento, e só me deixou apodrecer primeiro em Halazar, simplesmente porque tinha esse poder. Tudo o que Arina disse sobre Kaelis é verdade. Minha vida não passa de um jogo. Para ele é meu último pensamento antes de ser atingida por magia. Com uma explosão de agonia, meus músculos se contraem. Uma onda me cobre e o mundo escurece. Sou mantida inconsciente. Toda vez que começo a recobrar a consciência, alguém a afasta novamente com poções goela abaixo e ondas de magia lançadas sobre meu corpo. Feixes de luz invadem o quarto, e abro as pálpebras ressecadas, mas dedos gentis as fecham. Vozes se erguem e esvanecem, mas nenhuma é discernível. Quando a lucidez finalmente se impõe, acordo com um sobressalto, tentando capturá-la antes que fuja de novo. Antes que eles, quem quer que sejam eles, possam tirá-la de mim de novo. Calma, calma, tranquiliza uma mulher mais velha. A senhorita passou por muita coisa. Descanse. Não reconheço o quarto onde estou. Eu lembraria de um lugar tão medonhamente ostentatório. Cada peça de mobília e pintura emoldurada é adornada com prata. De cada lado, há 10 pilares de mármore preto. Há 2 áreas de estar, uma na frente da cama onde estou deitada e outra diante de uma lareira distante, tão grande que daria para assar um urso. Candelabros lançam a luz suave de velas sobre o espaço extremamente escuro, iluminando todas as bugigangas e objetos estranhos que atulham as paredes. É tudo tão extravagante que o efeito seria claustrofóbico se o ambiente não fosse tão vasto. Porém, graças ao tamanho do espaço, o número de antiguidade só o faz parecer um museu. Frio, muito mais estéril que um quarto normal. Apesar da imensidão, imagino que esteja em um quarto.
Eu me sinto minúscula na cama de dossel que mais parece ser do tamanho de um pequeno apartamento. É feita de pedra preta e coberta com cortinas pesadas. Um mar de veludo com ilhas de pele aos meus pés cobre uma vasta extensão de lençóis de seda. Pelos 4 naipes, onde eu estou, exijo saber, lançando um olhar feio para a mulher e desejando ter algum tipo de arma. Infelizmente não tenho nada, nem mesmo minhas roupas esfarrapadas da prisão. Alguém, e espero que tenha sido ela, me vestiu com uma camisola de chifon. Na Academia Arcana, responde a mulher tranquila. Imaginei que tentaria se esquivar da resposta. Eu sou Rewina, criada de Sua Alteza. Ele tem uma criada em vez de um mordomo? Que estranho. Mas a equipe incomum do príncipe é a menor das minhas preocupações. Por que estou aqui, além das janelas emolduradas em surpresa, mais cortinas de veludo pesado, a cidade do eclipse reluz à distância, do outro lado da foz do rio Farlum. Uma muralha imponente faz as vezes de uma barricada, onde o rio encontra o mar. Ela serve tanto como a ponte que conecta a cidade à academia, quanto como uma forma de controle da família real sobre todo o comércio que entra no reino e vai para os territórios além. Imagino que o príncipe dirá à senhorita: ela está se submetendo à autoridade de Caelis ou também não sabe por que estou aqui? A verdade oculta atrás de um sorriso aparentemente caloroso. Olhos com rugas e cabelo ralo e grisalho. Rewina me lembra vagamente Bristara, embora seja mais velha que a matriarca do Clube dos Malfadados. Por sinal, ele vai querer saber que a senhorita acordou. Com licença, pede ela, como se eu tivesse o poder de conceder licença a alguém. A criada vai embora e fico sozinha. Imediatamente, afasto as cobertas e coloco os pés para fora da cama. O móvel parece ter 2 andares de altura, e meus joelhos estalam quando me levanto. Cada centímetro do meu corpo dói e protesta. Minhas pernas estão bambas. Meu estômago está terrivelmente vazio. De alguma forma, me sinto pior do que quando saí da cela. Quanto tempo fiquei desacordada? Posso ter só 20 anos, talvez 21, dependendo da data, mas me sinto 3 vezes mais velha. Antes de tudo, arma. Lutando contra as distrações que são as antiguidades e a vista da cidade, sigo direto para a lareira e pego o atiçador. Seria meio desagradável ter aquele gancho na ponta cravado no crânio. Embora seja difícil erguê-lo na minha condição, é melhor que nada. Em seguida, vou inspecionar as prateleiras em busca de algo mais prático, algo que possa ser escondido. Idealmente cartas. E depois... Você vai me atacar com isso? A voz de Caelis me dá calafrios, me deixando ciente de como estou nua sob essa camisola finíssima que mal cobre meu corpo. Estou considerando. Eu me viro, sem que ele perceba meu desconforto. Caelis se encosta em um dos pilares da cama e começa a embaralhar suas cartas casualmente. Elas deslizam tão facilmente quanto suas ameaças implícitas. Fico feliz de ver que se recuperou a ponto de retornar à sua personalidade desagradável. Não reajo ao insulto. Por que estou aqui? Você não está em posição de exigir nada de mim. Fala logo, porra. Seguro o atiçador com mais força. Não consigo me livrar da sensação de que estou encarando o assassino de minha mãe. Será que partiu de Caelis a ordem para que a corda dela fosse cortada? Ele supervisiona todos os arcanistas e as leis que os controlam. Cuidado com a língua, Clara. Isso não é jeito de falar com um príncipe. Você vai ter que mudar isso. Se você vai me matar de qualquer jeito, que diferença faz? Dou de ombros, como se minha mortalidade não tivesse importância. Pelo menos vou morrer sem participar dos seus joguinhos. Você já não participou? Ele está se referindo à minha tentativa de fuga. Droga. Foi como suspeitei. Mas mesmo se eu tivesse certeza, e não só suspeitado, ainda assim teria tentado a sorte. Tenho dignidade demais para fazer isso de novo. Digo, provocando-o para que me conte seu plano. Afinal, se ele quisesse, eu já estaria morta. Dignidade? A mulher que rastejava por túneis nas montanhas e vasculhava lixo em becos, alega ter dignidade? Desdenha ele. Perdoe-me. Eu não sabia que estava falando com a rainha dos ratos. Prefiro ser a rainha dos ratos a ser o rei das víboras. Rebato. A vida toda ouvi histórias sobre a família Oricalis. Vi como eles governavam o reino. Vi os pináculos cintilantes dos bairros ricos da cidade do Eclipse e os barracos mais pobres à sombra deles, cheios de pessoas famintas, congeladas e desesperadas por um ato de compaixão. Seguindo essa lógica, formamos um belo par, já que você é minha presa perfeita. Aperto o ferro ainda mais,
determinada a ignorar o tremor involuntário nos músculos que estou fraca demais para conter. Não tenho cartas nem poder contra Kaelis. Nada com que me defender exceto um resquício de força e um atiçador. Enquanto isso, se ele quisesse, poderia me esfolar com um estalar de dedos. Tudo bem, jogo a arma improvisada no chão com um baque alto e estendo as mãos vazias em rendição. Por que ainda estou viva? Agora você está fazendo a pergunta certa. Kaelis se afasta da cama, enfia o baralho no bolso e caminha na minha direção. Conforme se aproxima, considero por um momento pegar o atiçador com os dedos do pé e ver se tenho força suficiente para lançá-lo no externo dele. Suspeito que não. E sei que, com um pensamento, o príncipe poderia magicamente puxar uma carta do bolso. Minha segurança é uma ilusão, mas seria um experimento satisfatório. Eu preciso de você. Você? Precisa de mim? Solto um ruído de desdém. Por que acha que te libertei? Por que não te deixei morrer lá? Um brilho em seus olhos me diz que não está mentindo. Uma prisão em que você me botou. Sinto vontade de dizer. Kaelis se aproxima um passo e eu recuo o outro. Bato contra a parede ao lado da lareira. O que você sabe sobre a 21ª carta do tarô? Pergunta ele. 21ª carta? Há 56 cartas nos arcanos menores, 14 de cada naipe e 20 nos arcanos maiores, sem contar o ilustre louco. A carta que dá início a tudo, portanto é numerada como 0. A não ser que... A 21ª carta não passa de um mito. Minha mãe contava as lendas envolvendo esta carta, a carta do mundo. As histórias dizem que ela dá ao usuário o poder de mudar as coisas. Qualquer coisa. É como o 9 de copas, mas infinitamente mais poderosa. Uma carta tão potente que seria capaz de dobrar a realidade e mudar o próprio mundo. Só que uma carta assim é um sonho. Posso garantir que não. Ele chega mais perto, assomando sobre mim. Pense no que você poderia fazer se tivesse a carta do mundo nas mãos. Eu penso. Antes que possa me impedir, imagino como um desejo cuidadosamente formulado e a misteriosa carta conhecida como o mundo me tornariam a arcanista mais poderosa da história. Eu poderia dominar toda a cidade do eclipse, o reino inteiro. Destruiria Kaelis e toda a sua família. Traria minha mãe de volta à vida e ninguém jamais machucaria a mim ou alguém que amo de novo. Kaelis me avalia atentamente, os olhos brilhando à luz bruxuleante do fogo, como se pudesse ver todos os meus pensamentos, inclusive os que envolvem sua morte. Porém, quanto mais eu resisto, mais ele parece se divertir. Você não a quer? Agora carregada de propósito, a voz dele se torna um sussurro. Ela não existe. Existe! E você, Clara, é a chave para obtê-la. O quê? O homem enlouqueceu. Você parece surpresa. O sorrisinho arrogante dele se alarga. Não é você a grande ladra que, segundo os boatos, é capaz de obter qualquer coisa? A mulher que roubou pincéis antigos do grande museu de Oricales? Que contrabandeava arcanistas não marcados e tarôs ilegais para muito além da cidade do eclipse? Tudo isso antes de completar 20 anos? Vejo que minha reputação me precede. Ironizo, apesar de a garganta estar seca como o deserto a leste do reino. Mas ele continua, como se minha voz tivesse sido engolida pelas sombras que se fecham ao meu redor. A mesma mulher que, com um movimento lento e deliberado, Kaelis apoia a mão na parede, ao lado da minha cabeça, a centímetros do meu cabelo curto, e se inclina até roubar todo o ar do cômodo. Só ele existe, incendiando cada parte do meu corpo com a sua presença imponente, que ao que parece é capaz de pintar qualquer carta com qualquer coisa. Um feito tão impossível que já está se tornando lendário no submundo da cidade do eclipse. Diga-me, Clara, em Halazar, como você conseguiu pintar ouros e copas com pó de espadas para fugir? Você garantiu que só tivesse pó de espadas lá. Digo, compreendendo. O olhar dele ameaça me consumir. Cachos de cabelo ocultam parcialmente o fogo ardendo em seus olhos. Eu fui usada, testada, minha fuga. Não, antes mesmo disso. O carcereiro me fez pintar todo tipo de carta usando praticamente nada. Kaelis poderia ter me matado desde o começo, se quisesse. Talvez toda a minha sentença tenha sido um teste, desde a noite em que fui capturada. Retorno à pergunta anterior. O que quer de mim? Queria saber se você era o que diziam, Clara. Ele me examina por entre os longos cílios. Queria ver se tinha não só a habilidade,
mas a coragem necessária para sobreviver ao que vem em seguida. Para me dar o mundo, eu nunca vou te ajudar, rebato furiosa. Prospere no meu mundo ou morra no seu. Se me ajudar, será recompensada. Se resistir, tudo e todos que forem preciosos a você serão aniquilados nas piores formas que imagina. É uma promessa, não uma ameaça. Arina cruza minha mente. Ela está aqui, na academia, sob o controle dele. Penso também no pessoal do clube, porque preciso supor que o príncipe sabe da existência deles. Minha mão voa até seu pescoço como uma serpente e cravo as unhas em sua pele fantasmagórica. Mesmo depois de 1 ano sem ver o sol em Halazar, minha cor ainda é levemente mais bronzeada que a dele. Os lábios de Kaeli se abrem em um grande sorriso. Não se atreva, falo. Aperto os dedos trêmulos. Ele pode sentir como estou fraca. Será que me deixar nesse estado também foi parte do seu plano? Então faça exatamente o que digo. Ele fala com tranquilidade, apesar de minha tentativa patética de esganá-lo. Não consigo nem mesmo fazê-lo ofegar. Quero acabar com ele. Quero estrangulá-lo até seus olhos saltarem das órbitas. Não importa o que isso signifique para mim. Minha vida já está perdida. É algo evidente. O príncipe Kaelis é conhecido por destruir seus brinquedos. Sem aviso, a porta é escancarada com tanta força que chacoalha as janelas. Há uma explosão de luz, e o chiado de magia de uma carta que, julgando pelos sulcos profundos que deixou no batente, só pode ser de espadas. Outro homem está parado na entrada. Ele tem cabelo escuro e olhos pretos como os de Kaelis, o mesmo tom de pele e a mesma aura arrogante. Mas os dois são opostos em todos os outros aspectos. Este homem usa um casaco dourado perfeitamente ajustado ao corpo, com uma camisa e uma calça brancas. Suas botas são da cor do mel quente. Até o pingente de espada no pescoço é diferente, de um tom prateado que brilha tão forte, mesmo à meia luz, que consigo vê-lo de onde estou. Solto Kaelis com um choque quando percebo que estou tando o príncipe Raven, herdeiro do trono de Oricalis e regente da cidade do Eclipse. Kaelis se inclina para longe de mim, ainda despreocupado, como se eu não tivesse tentado asfixiá-lo. Olá, irmão. Não sabe bater a porta? Como se você fosse abrir para mim. Ravin olha para nós dois. O que acha que está fazendo? Não sei a quem ele dirige a pergunta, então mantenho a boca fechada, sobretudo porque não sei se Raven me viu apertando o pescoço do irmão. Eu poderia te perguntar o mesmo. A julgar pelo tom de Kaelis, não há muito afeto entre eles. Vim lhe informar que acabei de ouvir de Glavestone que houve uma fuga em Halazar. Meu sangue congela, especialmente quando o olhar de Raven pousa sobre mim. E isso é problema meu porque... Kaelis deixa a pergunta no ar, conseguindo soar tão irritado quanto entediado. Era uma arcanista ilegal, cela 205, o número da minha cela. Essa questão deve ser levada a sério e investigada com todo o rigor da lei. Claro que será. Tenho certeza de que Glavestone está cuidando de tudo. De fato, eu dei permissão aos guardas para revirar a cidade do Eclipse. Ótimo. A condescendência pinga da voz de Kaelis. Eles vêm para cá em seguida. Excepcional. Kaelis dá de ombros. Raven fica ainda mais agitado diante da calma deliberada do irmão. Presumo que você vai permitir que eles conduzam a busca, já que as portas da academia estão abertas esta noite. Sim, claro. Kaelis volta toda a sua atenção para mim. Um misto de choque e medo me congela. Não sei para onde olhar, e queria ter algo além de uma camisola na me protegendo. Agora, se não se importa, estou ocupado. Com o quê? A atenção de Raven destoa mais do que a luz dos lampiões nas profundezas de Halazar. Estou informando a última inscrita da academia o que será esperado dela no Festival do Fogo esta noite. É hoje? Isso significa que hoje é o primeiro dia de Paus, meu aniversário. Pior aniversário de todos. Inscrita? Perguntamos Ravin e eu quase em uníssono. Ela não é velha demais para começar? Acrescenta Ravin. Como se eu fosse uma anciã, murmuro indignada. Completo 21 anos hoje. Se bem que, depois de Halazar, provavelmente pareço ter 80. Mesmo assim, 21 tecnicamente passa do limite. Todos os arcanistas em Oricalis devem entrar na academia dentro de 1 ano após completar 20. É um reflexo dos 20 arcanos maiores, baseado na crença de que as habilidades de um arcanista não amadurecem até eles terem vivido 1 ano para cada arcano maior. Aqueles que se recusam a entrar na academia, ou que são descobertos escondidos pelos fiscais, são automaticamente marcados e mandados aos moinhos de pó.
A academia oferece a chance de uma vida melhor se você conseguir entrar. Embora a maioria não passe nos testes do primeiro ano ou morra tentando. O aniversário dela é hoje. As palavras de Kaelis provocam uma sensação desagradável em mim. Ele claramente me investigou. Então ela deveria ter entrado ano passado. Não sei exatamente como essa mulher o entretém, mas seu divertimento não está acima da lei. Discordo, retruca Kaelis. Seu ar brincalhão faz Ravin cerrar os dentes. Marque-a e mande-a para um moinho, ou mate-a, mas resolva isso. Ravin volta o olhar na minha direção, retorcendo os lábios de leve. São feitas exceções para os nobres, rebate Kaelis. Não seria a primeira vez que o filho ou a filha de um nobre começa a academia um pouquinho atrasado porque estava concluindo sua educação particular. Ela não é nobre. Ravin está muito seguro disso para o meu gosto. Na verdade, ela é. Kaelis enha a mão no casaco e tira um papel dobrado, amarelado e rasgado nas bordas, antes de ir até o irmão. Veja só, estive fuçando alguns arquivos. Você sabe como fiquei. Atormentado pela culpa nos últimos 5 anos. As palavras pairam no ar, pesadas com a insinuação. 5 anos atrás. Ninguém sabe o que realmente aconteceu no dia em que o clã do Eremita foi destruído. A declaração oficial foi que o clã nobre se rebelou contra a coroa. Então Kaelis os aniquilou com um poder inexplicável. Incontáveis vidas inocentes foram ceifadas pelas mãos do príncipe, que manipulou uma magia desconhecida tão abrangente e temível, a ponto de levantar suspeitas de que só poderia ter sido uma carta invertida. Uma força sobrenatural que supostamente não deveria existir. Mas o que mais poderia ter sido? É a pergunta que não quer calar. Você procurou alguma coisa relacionada ao clã do Eremita? Ravin parece dividido entre o espanto e a dúvida. Fiquei pensando se alguém poderia ter sobrevivido. Kaelis entrega o papel para o irmão. Não consigo ler, mas o que ele diz em seguida preenche as lacunas. Como pode ver, esta é Clara Redwyn, sobrinha distante da alta dama Hannah Timespan, com a linhagem diluída só o suficiente para ser poupada naquele dia fatídico e se tornar a última herdeira sobrevivente do clã do Eremita. Pelos 20 arcanos, do que ele está falando? Quando fui capturada, usei o sobrenome Graceward. Antes disso, minha mãe pediu que eu e Arina usássemos o nome Dagar. Redwyn é novidade. Quando Kaelis volta até mim, estou pasma demais para falar. Seus olhos escuros cintilam como antes de sair da sala em Halazar. Ele se impertiga, afasta o cabelo do rosto e entrelaça os dedos aos meus. É um gesto estranhamente íntimo, e a única coisa que me impede de empurrá-lo é o mais puro e absoluto choque com o que ele diz em seguida. Isso significa que, como nobre e futura alta dama de um clã, ela é mais do que elegível não só para começar a academia atrasada, como também para ser minha futura esposa. É raro eu ficar chocada a ponto de perder a fala, mas Kaelis conseguiu essa proeza. Devo ter ouvido errado. O quê? Ravin rouba minha pergunta. Do que você está falando? Acrescento entre os dentes. Depois que Zé 20 anos, papai não para de lembrar que é inapropriado para um homem da minha idade não ter pretendentes. Não aguento mais as queixas dele. E se algo acontecer com você e sua amada Lee, ou qualquer prole que você venha a conceber, a coroa será minha. Embora Kaelis fale casualmente, uma sombra cruza o rosto de Ravin à menção de algo acontecer, com ele e a esposa. Então já passou da hora de cumprir meu dever como o segundo filho do rei. E qual é o melhor jeito de curar velhas feridas do que ficar noivo da última sobrevivente do clã que destruí com minhas próprias mãos? Chega desse joguinho, dispara Ravin, descartando o papel. Não é um joguinho, diz Kaelis solenemente. Eu pedi que ela jurasse sua mão a mim sobre o 4 de paus. Ela aceitou e jurou. Está feito. Nada disso aconteceu, mas mantenho a boca fechada. Quero estar noiva do príncipe? Pelos 4 naipes e por todo o arcano maior, não. Mas quero ainda menos ser marcada ou enviada de volta a Halazar. Então mantenho os dedos entrelaçados aos dele e ignoro o gosto de bile no fundo da garganta. O único que está fazendo joguinhos aqui é você, que continua invadindo minha academia sem permissão. Ravin cruza o cômodo em alguns passos. Os dedos de Kaelis me apertam, como se tentasse me impedir de fugir.
O príncipe mais velho lança um olhar fulminante para o irmão. Assim tão perto, consigo ver diferenças entre os dois. Eles têm quase a mesma altura. Seria impossível dizer quem é mais alto se não estivessem lado a lado. Só que Raven é mais musculoso. Seus lábios são um pouco mais cheios, mesmo com uma carranca de desgosto. Seus olhos são, na verdade, de um tom castanho muito escuro, não pretos como os de Kailis, e seu cabelo é do tom de tinta preta pura. O de Kailis é mais um roxo escuro, como as penas de falcão colhidas para criar pigmentos. Uma sombra prismática da noite. Eu sei que você está mentindo, Rosna Raven. Kailis dá um sorrisinho em resposta à agitação do irmão. É a sua palavra contra a minha. Abandone essa tolice antes que eu envolva nosso pai. Antes que você envolva nosso pai. Desdenha Kailis. Então sussurra. Vá em frente. Envolva-o. Tente desmentir minha alegação sobre a linhagem dela, com ou sem a ajuda dele. Mas enquanto estiver fazendo sua investigação, ela vai ficar sob meu controle e proteção, sobretudo depois desta noite. Raven cerra a mandíbula, fazendo os músculos nas bochechas se tensionarem. Em seguida, seu olhar dispara na minha direção. Por um segundo, acho que vai falar diretamente comigo, embora eu não faça ideia do que poderia dizer. Nuem, o príncipe primogênito solta um ruído de asco e vai embora sem dizer mais nada, batendo a porta com tanta força que quase sinto as fundações antigas da Academia Arcana estremecerem. No instante em que ficamos a sós, Kaeli se apressa em largar minha mão. Pelo menos estamos de acordo sobre nossa aversão mútua. Precisamos matriculá-la formalmente como iniciada o mais rápido possível e solidificar seu novo nome entre os outros nobres. Kaelis pega um lenço e esfrega os dedos, como se estivesse tentando se livrar de qualquer resquício meu. Antes que os guardas ou fiscais cheguem ou que Ravin invente algum jeito de se intrometer na minha academia de novo. Eu encaro o príncipe. Não posso dizer que é com ele que estou preocupada. Ora, por que eu machucaria minha futura esposa? Kaelis abre um sorriso que só me deixa mais tensa. Você não pode estar falando sério com essa história. Digo inexpressiva. É um absurdo. Ah, não? Prefere ser marcada e enviada a um moinho? Claro que não. Para a maioria, é um destino pior que a morte. Quer voltar para Halazar, então? Ele arqueia as sobrancelhas e eu cerro os lábios. Foi o que pensei. Kaeli se vira para me olhar de frente. Eu sou a única pessoa que pode impedir você de voltar ao buraco mais fundo de Halazar e apodrecer pelo resto do que certamente seria uma vida pateticamente curta. O buraco mais fundo só pode significar uma coisa: as masmorras. Um lugar miserável sob total controle de Glavestone. Um lugar que a maioria dos guardas da prisão nem sabe que existe. O medo me percorre com uma força incontrolável. Tive que enfrentar os andares mais baixos e esquecidos de Halazar, só por um breve período, depois da única ocasião em que ousei discutir com o carcereiro. As masmorras logo me ensinaram que ele não deveria ser questionado. São desprovidas de luz, calor e benevolência. São um lugar esquecido pelo mundo, de onde nem gritos conseguem escapar. Examino o rosto de Kaelis em busca de algum indício de que esteja mentindo. Um sinal de que, em algum ponto nesses dois abismos que ele chama de olhos, haja uma centelha de compaixão. De que talvez, só talvez, ele não seja tão horrível quanto as histórias dizem. Mas não há nem amizade nem segurança ali. Suas ameaças contra as pessoas que amo ainda pesam sobre mim. Ele já me manipulou para cair em suas garras quando me capturou pela primeira vez, e fez isso de novo quando tentei escapar. O homem é astuto, calculista e perigoso. Arina e o Clube dos Malfadados estão todos correndo risco por minha causa. E o que você quer em troca dessa liberdade que está me oferecendo? Quase engasgo com a palavra. Já te disse, seus olhos brilham à luz do fogo. O divertimento entremeado de malícia. O mundo completo. Kaelis assente.